Olá, sou o professor Leandro César e na aula de hoje nós falaremos sobre filosofia política no contexto da Idade Moderna. Para nós falarmos sobre esse tema, nós trataremos antes de três conceitos principais: o justnaturalismo, o contrato social e soberania. Logo em seguida, vou destacar apenas alguns filósofos, que é o Thomas Hobbes, o John Locke e o Jean-Jacques Rousseau. Ok, quando nós vamos falar de justnaturalismo, contrato social e soberania, esses são os três principais conceitos que nós podemos ter presentes para entender como é que os filósofos políticos modernos entendiam ou concebiam a política. Ótimo. A primeira coisa que nós temos que ter presente é a questão do direito natural. O direito natural é um conceito que cada vez mais, desde o Renascimento, ele vai crescendo. É um conceito que se apoia na lei natural, ou seja, a política deve construir-se não a partir de princípios religiosos, cristãos, como era vivenciado no período da Idade Média e que aos poucos foi sendo meio que deixado de lado no período moderno. Ótimo, o direito natural é aquele direito que parte da lei natural. E uma vez que esse direito ele parte da lei natural, o elemento racional é muito importante. Um outro conceito é o direito civil. O direito civil, ele se apoia nessa liberdade que o homem tem para decidir. Ou seja, a razão ela aponta o que é certo e a vontade ela me demonstra o que eu devo ou não decidir. Então, eu quero optar por um determinado princípio ou não. Então, razão e liberdade são dois conceitos muito importantes para a construção do direito civil. Ligados a esses dois conceitos, nós temos a teoria de contrato e o conceito de soberania ou de soberano. A teoria de contrato é o seguinte: indivíduos livres fazem entre si um pacto, um contrato firmado por um terceiro. Duas pessoas elas fazem um acordo, mas e se alguém quiser deixar esse acordo de lado? Então precisa de uma força maior para firmar com que o acordo dessas duas pessoas aconteça. Essa pessoa, em alguns filósofos, será a figura do soberano, em outros filósofos será a figura do Estado. Como é um terceiro detentor de um poder muito grande, seja do ponto de vista legislativo quanto judiciário, então veja só, o poder do soberano é um poder delegado que firma a ação voluntária entre os indivíduos. Falando sobre Thomas Hobbes e o absolutismo. Thomas Hobbes é geralmente o principal filósofo que nos oferece bases para compreender o absolutismo, mas sobretudo para estabelecer o absolutismo como o governo ideal, digamos assim. O absolutismo, ele parte daquele princípio de que o rei ele tem todo o poder. Na Idade Média, essa figura aqui, por exemplo, ilustra para você por que o rei é o detentor de todo o poder. Porque ele é uma figura, digamos, abençoada por Deus. Por isso que você vê a figura do rei sendo coroado por dois bispos. Nós estamos aqui no século XVI, onde os reinados absolutistas eles eram praticamente predominantes em toda a Europa. E vamos para frente. O Thomas Hobbes tem um raciocínio que é muito importante, se você puder anotar aí, qual é o raciocínio do Thomas Hobbes diante da questão do absolutismo. Primeira coisa, todo ser humano ele é livre, só que uma vez que ele é livre para fazer o bem e para fazer o mal. Só que a força principal dele é de fazer o mal, porque ele é individualista, ele é egoísta, ele é violento. Então o estado da natureza do homem, ele é praticamente um estado violento, negativo, que tende a levar as pessoas a conflitos e a guerras. Por isso o homem é um devorador uns dos outros por natureza. Se ele é um devorador uns dos outros, ou seja, o homem é o lobo do próprio homem, que é a figura do lobo devorando um outro, então, se ele é devorador uns dos outros, por que ele devora uns aos outros? Porque todos têm direito a tudo. Se todos têm direito a tudo, porque o universo está aqui, nós podemos se servir dele, dominá-lo, protegê-lo, cuidá-lo. Então,
aquele que tiver mais influência sobre os outros, digamos que sobrevive mais e desenvolve mais. Então, se a nossa tendência é nos dominarmos uns sobre os outros, nos devorarmos uns aos outros, como é que vai sobreviver a nossa espécie? Diante disso, ele pensou que a espécie ela sobrevive porque ela tem um mecanismo de defesa também. Que mecanismo de defesa é esse? É um mecanismo de que dentro de nós é necessário que a administração sobre a nossa vida esteja nas mãos de um poder superior a nós. Alguém que possa nos governar, alguém que possa dar leis, alguém que possa nos disciplinar, alguém que também possa nos punir. E essa figura então é o rei. Porque não pode ser dado esse poder para várias pessoas, mas para uma pessoa só, um líder que domine sobre todos. E então Thomas Hobbes pensava que esse líder é o rei, e esse rei então é a própria figura do Estado, portanto, o Estado absolutista concentrado na figura do rei, que possui todos os poderes possíveis, porque esses poderes que ele exerce é firmado sobre um pacto social, ou seja, firmado sobre um pacto onde esse direito não se apoia somente na liberdade dos indivíduos, mas também na escolha voluntária dos indivíduos. Agora, um outro filósofo que vai para um outro extremo, que é o John Locke. A soberania não está em John Locke na figura do rei. Em John Locke, a soberania está na figura popular. Retomando um pouco de Thomas Hobbes, você vê que a figura do rei é uma figura legislativa, que não só cria as leis, mas as executa e julga aqueles que não praticam. Agora, o John Locke, ele analisa também a estado natural humano. É importante a gente ter presente sobre isso. Esses filósofos que nós estamos tratando aqui, seja o Thomas Hobbes, seja o John Locke e seja o Rousseau, eles são filósofos que, para construir a sua filosofia política, eles sempre, anotem isso se você quiser, eles sempre partem da meditação do estado natural do indivíduo, ou seja, da natureza. Eles procuram analisar a sociedade e os princípios que podem norteá-la do ponto de vista natural. Beleza. O estado de natureza é um estado em que todos os homens se encontram por essência, uma perfeita liberdade, ou seja, concorda com Thomas Hobbes, liberdade de Thomas Hobbes, liberdade em John Locke. A diferença é que também todos são iguais e submetidos apenas à lei natural. Em Thomas Hobbes nós vemos a lei natural, só que a lei natural ela está na submissão à lei que o rei coloca. Aqui não. Aqui a lei natural está na submissão à própria lei natural. Por necessidade, o homem é conduzido à sociedade, ou seja, o homem é um ser social. Então, se o homem é um ser social e ele é detentor da lei natural, todos os indivíduos são detentores da lei natural, então essa lei natural também é uma lei coletiva. E se essa lei é coletiva, então nós podemos entender que esse grupo de pessoas que formam um Estado podem transformar essa lei natural em cada indivíduo numa lei que serve para todos. Então aí nós vemos a questão do Estado civil. O Estado civil, então, a lei civil é um artifício de recuperação e execução da lei natural. O que isso significa? Que aquilo que já está na natureza deve ser decretado como oficial. Então, por exemplo, ninguém gosta de ser roubado. Não sei, vai que você gosta de ser roubado, você que está me acompanhando, mas não é muito normal alguém dizer que gosta de ser roubado, alguém gosta de ser traído, alguém gosta de ser desrespeitado, por aí vai. Então, a lei civil é aquela lei que oficializa a lei natural. Como que acontece isso? Por convenção social. Um grupo de indivíduos, a sociedade, por convenção, ela diz, olha, roubar é errado. E quem roubar deverá ser punido. A sociedade civil representa o povo. E o povo pode rebelar-se contra ela. Ou seja, quando as normas estabelecidas por um povo, elas começam a contradizer a vontade do próprio povo, esse povo pode rebelar-se contra aquele poder que ele instituiu e aí criar um novo regime. Ok? Esse chamado Estado Civil. Esse Estado Civil, você já percebe que a principal
base dele é a soberania popular, apoiada na lei natural. Se ela é apoiada sobretudo na lei natural, esse princípio de um poder absoluto, seja presente no rei, seja presente na igreja, seja presente numa tradição, ele deve ser um pouco deixado de lado. Na verdade, até deve ser deixado de lado, segundo ele. Não quer dizer que, por exemplo, a igreja, na filosofia de John Locke, deve ser deixada de lado ou como alguma coisa má no meio da sociedade. Muito pelo contrário, ela tem todo o seu valor, não somente ela, mas também as outras religiões, ou seja, as outras pessoas que portam uma outra crença, elas devem ser respeitadas nas suas tradições. O último filósofo que nós veremos agora é o Rousseau. Também parte do estado natural, só que diferente de Thomas Hobbes, que o homem é egoísta, é individualista, é violento por natureza, em Rousseau o homem ele é o bom selvagem. Ele cria essa imagem do bom selvagem voltando, por exemplo, aos inícios da humanidade, onde não havia o conceito de propriedade privada, então não tinha muito essa noção de que um pode devorar o outro para ter mais. Então o homem é o bom selvagem, ele nasce bom, ele nasce saudável, ele nasce justo, e só que de repente, quando alguém disse, olha, isso aqui é meu, uma terra, uma pedra, sei lá, aí começa a corrupção. Então o homem nasce bom, mas a desigualdade que surge por meio do conceito de propriedade privada, um conceito moderno, mas cuja ideia é sempre antiga, isso é a posse do isso aqui é meu, isso aqui não é seu, então começa a corromper a tal ponto de que todos se tornaram então corrompidos por causa do desejo de posse. Onde é que está a salvação do homem então? A salvação do homem está no retorno à sua própria natureza. Salvação no sentido de restauração, no sentido de progresso, está no retorno à natureza. E como é que vamos viver esse retorno? Aí vem a questão do contrato social. O contrato social aliado à educação deve conduzir o homem à comunidade e não ao individualismo, ou seja, a acordos. Acordos se tornam leis. Essas leis devem passar por um processo também de educação, ou seja, as pessoas devem ser educadas para vivenciar essas leis, educadas de tal forma para não viver o individualismo. Guarda sempre o que está marcado em vermelho, hein? Contrato social é um esforço comunitário de voltar à natureza, ao bem comum. O conceito de bem comum, conceito aristotélico, ou seja, é aquele conceito que se refere à felicidade de todos. Contrato social, então, é todos, firmando um acordo entre si, devem se esforçar comunitariamente a voltar àquele estado do bom selvagem. Essa vontade, então, de todos, a vontade geral, deve conduzir a comunidade ao bem de todos. E deve ser, então, submissa à lei, porque a lei é o que nos dá a felicidade para todos. Contrato social, então, em Rousseau, dá origem a um Estado democrático, um povo que se rege visando o seu próprio bem. Então, chegamos ao final desta aula. Até a próxima.